Então vamos lá, vamos pensar em três possibilidades em relação às igrejas, a qual igreja buscar. A primeira possibilidade é a que Jesus criou mais de uma igreja. Eu não acho provável isso, mas a gente vai analisar cada uma por si só. A segunda possibilidade é que Jesus criou não uma igreja física, ele criou uma igreja invisível, abstrata, onde todos nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, independente da denominação, todos nós somos unidos como igreja. Essa igreja é invisível e ela está lá. Dentro dessa segunda possibilidade, a gente tem que pensar em duas coisas. As doutrinas dessa igreja, elas são importantes? E em segundo lugar, essas doutrinas importantes, elas podem ter conflitos entre elas? Isso é interessante a gente ressaltar. E a terceira possibilidade é a de que Jesus Cristo criou uma igreja fundada por ele, que reivindica, que clama ser essa igreja concreta, visível, unificada e que todos possam vê-la e segui-la e conhecê-la. Vamos analisar a primeira. Vamos lá. Mais de uma igreja. Será que Jesus criou mais de uma igreja? Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela." A gente vê aqui a referência de uma igreja. Não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Ele não usa plural, não só igreja. João, capítulo 10, versículo 16. "Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor." Aqui não está falando de vários rebanhos, de vários pastores não, né? Vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. "E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos." Peraí, a igreja é o corpo de Cristo, correto? Vamos lá em Efésios capítulo 2, 14 a 16. "Porque é ele a nossa paz, ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade." União em um só corpo. A gente vai em Efésios capítulo 4, versículo 4. "Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança." Um só corpo e um só espírito. Isso é muito importante a gente ver isso tudo nessas passagens. A gente vai em Colossenses capítulo 1, versículo 18. "Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas." Aí a gente vai no versículo 24. "Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja." Então, peraí. Se na Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, a gente tem que entender, na meu ver, que só existe um corpo, correto? Então, se só tem um corpo e ele é a igreja de Cristo, quantas igrejas vão ter? Uma igreja. Então, aquela opçãozinha de Jesus criou várias igrejas está descartada. Ele não criou várias igrejas, ele criou uma só. Vamos na segunda. Jesus criou uma igreja abstrata, invisível, onde todos nós cristãos, a gente consegue se unificar. Todos nós cristãos, a gente acredita em Jesus Cristo e pá, beleza, né? Você é meu irmão na fé e tal. E aí a gente é unificado na igreja. Não. Vamos lá, vamos olhar em João 17, 20 e 23. "Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Então, peraí, a gente está vendo nessa passagem aqui, o mundo precisa crer e reconhecer essa união. Tem que ser visível, tem que ser uma união visível para o mundo. Qual união existe hoje em dia? Não tem. Pelo menos não que eu saiba. Existe alguma união? O mundo tem que reconhecer essa unidade, essa unificação toda. Não só dos apóstolos, o mundo tem que saber que aquela igreja é uma só. É um só rebanho de um só pastor. A gente vai em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Essa igreja deve ser vista pelo mundo todo, ela deve ser a luz do mundo. Não se pode esconder, tem que ser visível essa igreja. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Se a igreja ela é invisível, para a gente completar essa passagem, para a gente realizar essa passagem, eu quero andar de acordo com a Bíblia. Como que a gente faz para realizar essa passagem? Porque aqui está mandando eu ir pegar, primeiro eu conversar com meu irmão, depois, se ele não me escutar, pegar 2 testemunhas, depois levá-lo à igreja. Se ele recusar a igreja, aí sim. Mas não tem igreja, todos nós somos igrejas, essa igreja é invisível. Como é que eu faço com essa passagem na Bíblia? Não tem jeito. E se esse irmão for de outra denominação, se ele tiver alguma doutrina que ele não concorda da minha igreja, e eu levá-lo à minha igreja, mas ele não concorda com a doutrina da minha igreja, ele tem outra denominação, como é que a gente faz com essa igreja? Ela não é unificada, ela é invisível, ela não é unificada. É difícil completar, realizar essa passagem aqui com esse monte de denominação.